Olá, sejam então todos muito bem-vindos à nossa aula prática de ondas de choque. A nossa paciente ela já está posicionada e vocês conseguem verificar que a região já foi medida, já foi aferida, né? Então, para a celulite fibrótica, então a termografia demonstra a presença de fibrose nessa região e a gente vai trabalhar com as ondas de choque então para essa celulite fibrótica. 150 por 10, indicado, né, pela literatura. A gente vai fazer a colocação então do gel neutro. E aí a gente vai iniciar a aplicação. Colocamos então os parâmetros, aqui de energia, vamos elencar 80 milijoules, né? O que seria aí a transição da quantidade de bar, então aqui nesse equipamento não se utiliza bar, nós vamos utilizar os milijoules, numa frequência de 15 Hz, em 2.000 pulsos de aplicação. Vocês vão notar que a aplicação das ondas de choque é extremamente simples, certo? Então a gente mobiliza, faz a movimentação na vertical e depois na horizontal até que se finalize o número de pulsos da aplicação, ok? Damos o start aqui, avisem o paciente de que, no caso desse equipamento, ó, a gente tem uma movimentação aqui, então ela vai trabalhar de forma balística e vai fazer um barulho bem característico, certo? Então avisem o paciente para que ele não se assuste. Ele pode sentir, né, algum desconforto, até por causa do barulho também associado, mas peçam que se sentir algum desconforto muito excessivo, aí avisem para que vocês consigam avaliar aí se precisa parar a aplicação ou não. Coloquem então o equipamento, start. Tranquilo? Quase. Finalizado a emissão do número de pulsos, então vocês viram que o equipamento desliga automaticamente, né? Aí a gente vai fazer a colocação aqui correta do manípulo, remover esse gel. E aí, após a remoção do gel, vocês vão verificar que o tecido ele se apresenta hiperêmico. Então, essa vermelhidão, essa hiperemia que a gente visualiza aqui, ela é normal, ok? Então, vejam que aqui a gente tem um pouco de hiperemia tecidual e isso é um resultado esperado após a aplicação. Feito esse lado, a gente faz, né, a correta higienização. O acomodamento da paciente, trabalha-se depois a outra região,
né, do outro membro, e após a aplicação dos pulsos, então a paciente está liberada. Essa então é a prática da aplicação das ondas de choque. Verifiquem que é uma prática extremamente simples se a gente for fazer a comparação com outros tantos equipamentos, né, da nossa área. Então a gente deve fazer a correta medição da área, então para não se perder, porque muitas vezes quando a gente está fazendo a movimentação, a gente pode se perder aí na área de região, né? Então façam a medição correta, meçam corretamente o tecido para que vocês possam trabalhar de forma adequada, de forma, né, a não se perder. A correta aplicação do gel, o barulho é bem característico, então, né, avisem o paciente. Às vezes fica difícil da gente se comunicar, mas peçam que o paciente faça um sinal, caso, né, não esteja se sentindo bem ou esteja com desconforto. Feito isso, a gente finaliza a aplicação. Então lembrem que aqui nos parâmetros a gente não elenca tempo, porque ele depende do número de pulsos. Quanto mais pulsos vocês elencarem, mais tempo o equipamento vai ficar trabalhando, vai ficar agindo. Quanto menos pulsos, menos tempo esse equipamento vai demorar para chegar, né? Então, a emissão correta. Quando a gente faz a escolha do equipamento, da marca, enfim, a gente tem a opção ou a disponibilidade de trabalhar com ponteiras de metal ou ponteiras de plástico. Então, isso vocês também podem optar ou escolher. Lembrem que na literatura se fala em número de pulsos menores com ponteiras de plástico e número de pulsos maiores com ponteiras de metal. Então, digamos que a indicação aqui fosse uma flacidez, a gente poderia trabalhar com uma ponteira de metal e um número maior de pulsos. No caso de uma fibrose, número de pulsos menores e ponteira de plástico, certo? Sempre fundamentado na prática, na parte embasada nos estudos e no que já foi aplicado. Após a aplicação, podem perguntar para o paciente o que ele sente. Refere a alguma coisa? Não. Não sente nada? Não sente nada na região, então durante a aplicação é normal, um pouquinho de desconforto, principalmente por causa do barulho, mas logo a aplicação não se tem nenhum efeito, né? A região não está superaquecida, não apresenta nada alterado, a não ser um pouquinho da vermelhidão, por causa da balística do equipamento batendo no tecido e gerando os efeitos fisiológicos que nós falamos lá na teoria. Cuidem as contraindicações para os pacientes com ondas de choque, né? Então pode ser que esse paciente, se for identificado uma alteração, uma contraindicação, vocês tenham que escolher então um outro equipamento, enfim, né? Aplicar outra técnica que não utilize as diretrizes energéticas, né? Ou aí as energias que as ondas de choque estejam utilizando. Lembrem que a gente pode trabalhar aí tanto no pneumático, né? No eletromagnético. Pode-se ter, e aqui na prática a gente trabalha muito com a questão radial, com a forma radial, e vocês viram que a nossa aplicação foi dinâmica em scanning que a gente fala. Então, que é essa movimentação na vertical e depois na horizontal. Na estética, a gente não trabalha de forma pontual, a gente não utiliza aplicação estática, em decorrência do alto desconforto que gera para o paciente e de um nível mais profundo que isso pode atingir, que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é trabalhar na desfibrosagem, né, na mecanotransdução, objetivando outros efeitos no tecido para melhora dessa alteração estética, no caso a fibrose dessa celulite. Poderia ser então uma fibrose de pós-operatório, né, em decorrência da entrada da cânula no tecido de uma lipoaspiração, de uma fibrose associada a outro procedimento estético, uma abdominoplastia, celulite fibrótica, como foi o caso dessa paciente, mas também a flacidez de pele. E aí poderia ser outra região, né? Membro superior, região de abdômen, flancos. Então avaliem bem, né? E aí cuidem também para a escolha, porque a gente não faz a aplicação das ondas de choque de forma facial, tá? Então, claro que existem ponteiras específicas, mas a gente não pode somente escolher uma ponteira menor e fazer a aplicação na face. O equipamento de vocês precisa despender de uma ponteira indicada para aplicação facial, tá? Então verifiquem isso no manual de instruções do equipamento de vocês para que vocês não errem e não gerem algum efeito indesejado. Finalizando a aplicação da onda de choque, higienização do paciente, antisepsia e depois acompanhamento do mesmo com o feedback dele e a orientação, né, para complementarização do equipamento.